Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca FENAS do Pará, anteriormente conhecida também como INAS do Pará. Então separei 5 questões aqui, trabalhando temas recorrentes tanto de concursos da licenciatura como de concursos também da área do bacharelado. Antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Primeira questão. As aulas de educação física apresentaram por muito tempo as características tecnicistas e esportivistas. Entretanto, a partir da década de 1980, surgiram novas abordagens pedagógicas que não apenas questionaram os conteúdos esportivos e os métodos de ginástica, mas apresentaram novas propostas. No século XX, a educação física escolar no Brasil sofreu influências de correntes filosóficas, tendências políticas, científicas e pedagógicas. Dentre elas, qual ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, no qual passou a sofrer influência do liberalismo americano. Então, uma típica questão sobre a história da educação física, mais especificamente das tendências pedagógicas da educação física, né? Como a educação física foi trabalhada ao longo dos períodos históricos em nosso país. Nessa questão específica, ele vai perguntar qual é essa tendência, né? Qual é essa forma de se trabalhar a educação física que ocorreu no período após a Segunda Guerra Mundial, onde passou a sofrer influência do liberalismo americano. E aí, quando a gente fala de tendências pedagógicas, nós vamos ter uma sequência de 5 tendências, de acordo com Paulo Giraldelli Júnior, que acaba sendo uma das principais referências sobre o tema. A primeira delas é a tendência higienista, que vai do fim do Brasil Império até o Brasil República, até por volta de 1930. A tendência militarista, que vai dos anos 1930 até 1945. A terceira tendência, que é justamente essa que vai do período pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1964, é a tendência pedagogicista. Então, é a tendência que ocorre logo após a Segunda Guerra Mundial e passa a sofrer grande influência do liberalismo americano, principalmente a partir das ideias da escola nova, né? Então, é a primeira tendência, de fato, da educação física a se preocupar com a educação física na escola de forma mais pedagógica, trabalhando realmente a educação, o desenvolvimento dos indivíduos na escola. Após esse período, né, após a tendência pedagogicista, no período da ditadura militar, entre 1964 a 1985, nós vamos ter a tendência competitivista ou esportivista, e por último, a partir de 1985, né, a partir da redemocratização, nós vamos ter a tendência popular, e aí surgem os diversos movimentos renovadores da educação física, né, as novas abordagens da educação física. Então, resumindo, nesse caso, como ele fala da tendência no período pós-guerra, né, no período pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos estar falando da alternativa C, a tendência pedagógica, ou como Paulo Giraldelli Júnior fala, a tendência pedagogicista. Primeira questão, então, item C é o correto. Segunda questão. Considerando os aspectos temporais do movimento, as habilidades motoras que apresentam início e fim bem definidos e facilmente perceptíveis são classificadas como. Então, quando a gente fala de habilidades motoras, a gente tem diversas formas de classificá-las. Nessa questão, ele vai falar dos aspectos temporais, né? A gente pode destacar também a classificação a partir dos aspectos funcionais, né? Que são a estabilização, a manipulação e a locomoção. A gente pode falar sobre os aspectos ambientais, que são aquelas habilidades motoras abertas e fechadas que sofrem influência do meio ou que não sofrem influência do ambiente, né? Nesse caso, estamos falando de aspectos temporais do movimento, a classificação a partir dos aspectos temporais, e nesse caso vamos ter 3 tipos de classificação das habilidades motoras. As habilidades motoras discretas,
contínuas e seriais ou seriadas. As habilidades motoras discretas são aquelas que apresentam início e fim bem definidos, né? Então, por exemplo, um chute no futebol, a gente sabe exatamente quando ele inicia e quando ele termina. As habilidades motoras contínuas, como por exemplo o correr, o nadar, o andar de bicicleta, a gente não sabe exatamente quando ela inicia, quando ela termina, né? E, por último, as habilidades motoras seriais, que são uma sequência rápida, uma sequência lógica de habilidades motoras discretas. Então, por exemplo, o Galarrot utiliza como exemplo de habilidade motora seriada abrir uma porta, né? uma porta trancada. A gente primeiro tem que inserir a chave, tem que girar a chave e em seguida abrir a maçaneta. Então é uma sequência de habilidades motoras discretas, habilidades motoras que a gente sabe o início e fim. A gente tem esse início e fim bem definidos. Então, a partir dessas três classificações, discretas, contínuas e seriais, nessa questão ele vai pedir aquelas habilidades motoras que apresentam início e fim bem definidos e facilmente perceptíveis. Elas são classificadas como habilidades motoras discretas, como eu falei anteriormente. Nesse caso, segunda questão, alternativa A é a correta. Terceira questão, para melhorar a aptidão física cardiorrespiratória, é preciso trabalhar sobre a qualidade física denominada. E aí eu trouxe essa questão primeiramente para a gente relembrar quais são os aspectos, né, quais são as dimensões da aptidão física relacionada à saúde, que são 6 principais elementos: a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular, resistência muscular, flexibilidade e composição corporal. Nessa questão especificamente ele vai falar da aptidão cardiorrespiratória. E nesse caso, para a gente melhorar, para a gente aumentar os níveis dessa aptidão cardiorrespiratória, ele vai perguntar qual a qualidade física que a gente precisa trabalhar, né? Então ele traz potência aeróbia, resistência muscular, flexibilidade, velocidade ou equilíbrio. Nesse caso, como a gente está falando da aptidão cardiorrespiratória ou aptidão cardiovascular, como alguns autores trazem, a gente vai trabalhar a potência aeróbia, ou também conhecida como VO2 máximo. Então, a partir da potência aeróbia ou do VO2 máximo, a gente vai conseguir, trabalhando essa qualidade, né, a gente vai aumentar com isso a aptidão cardiorrespiratória. Então, nesse caso, é interessante a gente relembrar quais são esses componentes da aptidão física relacionada à saúde e saber que o conceito de potência aeróbia é o mesmo do VO2 máximo, né? O consumo máximo de oxigênio, ou a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue captar e utilizar em suas reações para gerar energia, e a aptidão cardiorrespiratória vai ser melhorada, né? Vai aumentar os seus níveis justamente trabalhando a qualidade física denominada de potência aeróbia. Então, terceira questão, item A é o correto. Quarta questão, o professor de educação física, ao ministrar aula de basquete, pede que os alunos se imaginem arcos no chão, de forma que o limite dos arcos seja estipulado pelas palmas das mãos, espalmadas à frente do corpo, sem ultrapassar as linhas dos pés e as nádegas. Na situação proposta pelo professor, os alunos saltam de modo que não podem invadir o espaço do adversário durante a partida para não causar o contato indevido, consequentemente, a falta. Assinale a alternativa correta, que indica os 2 princípios que o professor está ensinando. E aí, justamente a gente vai trabalhar as regras do basquete nessa questão e, de forma resumida, a gente vai estar falando de 2 princípios que estão presentes lá na regra do basquete. Primeiramente, o princípio do cilindro, que é justamente esse espaço ocupado pelo jogador, né? Delimitado aí pelo corpo do jogador, que forma um cilindro imaginário, onde aquele espaço é daquele jogador. Então, outro jogador não pode invadir esse espaço delimitado, chamado do princípio do cilindro, já que após se invadir esse espaço, o jogador estaria cometendo uma falta, né? Cometendo uma infração.
E o segundo princípio é o princípio da verticalidade, que justamente esse cilindro formado a partir do corpo do jogador, ele se estende também para cima do jogador, né? Então, outro jogador não pode invadir esse cilindro formado imaginariamente pelo jogador, nem que seja saltando, né? Nem que seja por cima. Então, se eu com a bola saltar, esse espaço acima de mim também é um espaço que nenhum outro jogador pode invadir. Então, por isso, a gente vai estar trabalhando os dois princípios que estão presentes lá na regra do basquete, que são o princípio do cilindro e o princípio da verticalidade, que nessa questão aqui ele trouxe como o princípio da verticalização. Mas de forma resumida, tanto o princípio do cilindro como o princípio da verticalidade vão dispor sobre o espaço ocupado pelo jogador que outro jogador não pode invadir. Caso haja a invasão desse espaço, né, o jogador estará cometendo uma infração, no caso, uma falta. Então, quarta questão, de forma resumida, o item D é o correto, já que a gente vai trabalhar justamente os dois princípios. Princípio do cilindro e princípio da verticalidade ou verticalização. E para finalizar, quinta questão, baseado no texto acima, faça a correspondência entre as abordagens pedagógicas e suas principais temáticas e conteúdos. Essa questão é interessante porque vai trabalhar de forma bem específica algumas abordagens pedagógicas e suas palavras-chave, né, seus temas, seus conteúdos. E falando sobre isso, a gente tem aqui no nosso canal uma série de vídeos, você pode conferir nas nossas playlists, chamada de minissérie Abordagens Pedagógicas em 1 Minuto. Então a gente trabalha lá nessa série de vídeos, cada videozinho tem até 1 minuto trabalhando os conceitos principais de cada uma dessas abordagens pedagógicas, né? Então, se você ainda não conferiu, vai te ajudar bastante justamente para encontrar essas palavras-chave, para entender o contexto geral de cada uma dessas abordagens. Dito isso, vamos lá. Na quinta questão ele vai trabalhar 5 abordagens: a psicomotricidade, a abordagem construtivista, desenvolvimentista, crítico-superadora e jogos cooperativos. Então vamos lá. No item A ele fala os conceitos fundamentais, né, as palavras-chave de habilidade, aprendizagem, desenvolvimento motor, habilidades básicas e específicas, jogo, esporte e dança. A principal palavra-chave que vai nos facilitar para identificar qual é a abordagem é justamente o desenvolvimento motor, a aprendizagem, a habilidade, as habilidades motoras, a aprendizagem motora, o crescimento, né, o desenvolvimento físico. Então, de fato, o item A vai estar falando da abordagem desenvolvimentista. E aí, relembrando outros conceitos chaves, a gente vai ter na abordagem desenvolvimentista uma frase que é muito clássica e muito cobrada em concursos, que diz que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Não? Então, a abordagem desenvolvimentista realmente vai estar focada nas habilidades motoras, no desenvolvimento motor, em uma faixa etária bem específica, de 4 a 14 anos. Então, já temos o item A referente à abordagem desenvolvimentista número 3. Item B: cultura corporal, visão histórica, conhecimento sobre o jogo, esporte, dança e ginástica. Nós vamos estar falando da abordagem crítico-superadora, né? Principalmente o conceito de cultura corporal vai estar intimamente relacionada à abordagem crítico-superadora, a identificar os dados da realidade, conhecer realmente o contexto histórico, social e cultural das práticas corporais. Então, item B, número 4. Item C: incorporação de novos valores e jogos cooperativos, como o próprio nome diz, já está fazendo referência aí aos jogos cooperativos, número 5. Item D: consciência corporal, lateralidade e coordenação, exercícios. Então a gente vai trabalhar alguns elementos da psicomotricidade, né? A consciência corporal, o esquema corporal, lateralidade, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, entre outros. Então, item D, número 1. E item E, cultura popular, jogo lúdico, brincadeiras populares, jogo simbólico, jogo de regras. A gente vai estar falando da abordagem construtivista, né, que trabalha muito com o jogo popular, com a base teórica de Piaget, né, com o jogo simbólico, com o jogo de regras. Então, a gente tem aí o item E referente à abordagem construtivista número 2. Então, de forma resumida, a psicomotricidade número 1 vai ser o item D.
A abordagem construtivista, número 2, vai ser o item E. A abordagem desenvolvimentista, número 3, vai ser o item A. A abordagem crítico-superadora, número 4, vai ser o item B. E os jogos cooperativos, número 5, vai ser o item C. Com isso, finalizamos essa questão com a alternativa E, a correta. Com isso, finalizamos a nossa aula sobre a Banca FENAS, a antiga INAS do Pará. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concurso-cdfísica.com. Confira também nossas outras aulas aqui no nosso canal, que com certeza vão te ajudar na preparação para concursos. E relembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.